Eu mudei de opinião. Olha só, durante 15 anos eu trabalhei como executivo no mercado financeiro e eu vi muita pilantragem das instituições que eu trabalhava, elas fazendo com o cliente final. E obviamente que eu era instruído a seguir uma cartilha, né, que na maioria das vezes eu não concordava e não compactuava com a maioria das coisas que tinha ali, e fui me adaptando e entendendo jogar a regra do jogo do mercado financeiro. Se você não me conhece, muito prazer, eu me chamo Ronald Coutrin e, como eu disse, eu trabalhei 15 anos como executivo no mercado financeiro e eu tenho uma missão que, além de desmistificar o mercado financeiro, eu estou aqui para desromantizar o mercado financeiro. Tem uma galera que gosta muito de romantizar o mercado financeiro. E o mercado financeiro, ele não é e nem vai ser um local romântico, porque para um ganhar, outro tem que perder. Ao longo do tempo eu fui mudando de opinião e eu queria trazer aqui algumas coisas que eu mudei de opinião, principalmente recentemente, né. Eu estou com 35 anos, tem 2 anos que eu saí do meu último emprego para viver exclusivamente dos meus investimentos, das minhas próprias operações no mercado, de forma independente, individual. E durante esse tempo todo, eu sempre tive convicção que não valeria a pena você ter uma casa própria, né. Principalmente para os parâmetros brasileiros, não vale a pena, e não valia a pena, né. Eu cheguei inclusive, logo quando eu comecei a minha vida financeira, eu venho de uma família muito simples, e 2 vezes eu acho que eu nunca contei isso aqui na internet inclusive, nem no meu principal canal. 2 vezes o meu pai, ele perdeu tudo e teve que começar a vida de novo. E não foi por droga, vícios ou alguma coisa errada, foi mau negócio que ele fez, e o mau negócio, ele acabou perdendo dinheiro com esse mau negócio, né, ele tentou empreender, acabou dando errado, e 2 vezes a gente teve que recomeçar a nossa vida do zero, morar de favor na casa dos meus avós, e isso, de certa forma, hoje, com 35 anos, muito tempo depois, eu sei que isso de certa forma, acabou me afetando, né. Como que me afetou? Quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu comecei a comprar imóvel, comecei a comprar pequenos apartamentos, eu cheguei a ter 4 imóveis, né, não era, nossa, 50 imóveis, não. Eu cheguei a ter 4 imóveis, com 20 e poucos anos eu tinha 4 imóveis. E eu trabalhava esses imóveis também como investimento, como uma opção de investimento, mas principalmente como uma opção de segurança, porque eu sei que me afetou muito o fato do meu pai ter perdido tudo 2 vezes, e a gente ter ido morar de favor na casa da minha avó, e a gente teve que recomeçar a vida do zero 2 vezes. Essa questão da casa própria, sempre foi um tabu muito grande para mim. Depois que eu passei dessa fase eh, de depois que eu passei dessa questão, né, desse desafio aí de entender que isso era, poderia acontecer com qualquer pessoa e aconteceu com meu pai, mas poderia ter acontecido com qualquer pessoa, eu decidi, não ter casa própria. Esse foi o meu objetivo. Falei: "Cara, não vale a pena ter casa própria, valia muito mais a pena morar de aluguel". Cara, se você tem 2 neurônios e você faz uma conta de que, se você pega o dinheiro de uma casa própria, um apartamento próprio, e você coloca ele numa rentabilidade fixa hoje do Brasil, de investimento, você consegue pagar o aluguel e ainda sobra. Então não vale a pena você ter casa própria, né. Porém, quando eu tinha 27 anos, a minha primeira filha nasceu. Eu tenho 3 filhas, né, a minha primeira filha nasceu, eu tinha 27 anos, e entre a minha primeira filha e a minha segunda filha, muita coisa mudou na minha vida, eu amadureci. Eu já falei isso em outro vídeo, eu acredito que eu saí da fase de menino para homem, quando a minha primeira filha nasceu com 27 anos. Então até 27 anos eu tinha uma mentalidade muito juvenil e prioridades juvenis também. Quando a minha filha nasceu, as coisas começaram a mudar, e foram mudando até a minha segunda filha. Então esse período entre a primeira e a segunda, que tem aí mais ou menos uns 3, 4 anos de diferença, eu mudei muito rápido e as minhas convicções foram mudando. Então, por exemplo, hoje eu moro em Portugal e, mesmo se eu morasse no Brasil, eu acredito que valeria ter uma casa própria por uma questão de responsabilidade com a minha família, né. Ainda não tenho, mas já mudei de opinião. Por que que eu não tenho ainda, inclusive, né? Porque eu estou me preparando para ter. Então, se tudo der certo, em 2026 eu vou ter a minha casa própria, porque eu quero comprar um sítio autossustentável. Eu quero morar como se fosse numa fazenda, e eu quero produzir
o máximo possível de tudo e ser independente e autossuficiente em tudo. Então, claro, internet não, possivelmente vai ser Starlink, mas se eu conseguir produzir a minha própria água, se eu conseguir produzir a minha própria energia, minha própria comida, esse é meu objetivo. Não dá para eu fazer isso em 2025, porque eu vou ser pai pela terceira vez, então o ano de 2025 ele é dedicado para eu cuidar da minha filhinha mais nova que vai nascer agora, e se tudo der certo no ano de 2026 eu vou comprar a minha primeira casa. Então a primeira coisa que eu mudei de ideia foi em relação à casa. Segunda coisa que eu mudei de ideia em relação à dívida. Cara, como eu cresci numa família sem dinheiro e uma família pobre, né? A gente cresce, para quem nasce e cresce numa família pobre, sabe que é o medo, o pânico do pobre é fazer dívida, né? O pânico do pobre é ter nome sujo, o pânico do pobre é ter dívida. E eu fui trabalhar no mercado financeiro e eu entendi que os ricos e milionários e bilionários, eles têm dívidas. E existem 2 tipos de dívida, né? Existe a dívida inteligente e a dívida burra. O que que é a dívida burra? A dívida burra é você não ter dinheiro para comprar um iPhone do ano, mas você querer ter um iPhone do ano só para aparecer para os seus amigos. Isso é uma dívida burra. Ou você, não ter dinheiro para comprar um carro muito bom e você querer um carro muito bom só para aparecer para os seus amigos enquanto a sua casa está caindo aos pedaços, né? Isso é dívida burra. O que é a dívida inteligente? É o contrário. Dívida inteligente é você pegar o dinheiro do banco para operar, por exemplo, que é o que eu faço. Eventualmente, o meu gerente do banco ele me liga e ele me pergunta: olha, Ronald, tem 50 mil reais aqui parado, disponível para você pegar de empréstimo a uma taxa de 3, 4% ao mês, que tecnicamente é uma taxa alta. A minha média de rentabilidade mensal hoje é 10%. Eu pego esse dinheiro sem pensar duas vezes. E, naturalmente, se essa dívida. Enfim, tem inclusive várias estratégias de assumir dívida, de contrair dívida inteligente, que eu posso gravar um vídeo para vocês depois, mais detalhado, e ensinando isso para vocês. Porque eu saí do Brasil por 2 motivos. Primeiro, porque eu particularmente sou totalmente contra impostos, e segundo, pela qualidade de vida. Então você não tem qualidade de vida no Brasil e você paga muito imposto. Esse é o problema do Brasil. Tirando isso, o Brasil é muito bom. E aí eu vim morar na Europa, acabei ficando em Portugal, porque era o país que eu mais me identifiquei. Apesar de já ter rodado aí pelo menos quase 20 países, mas Portugal foi o país que eu mais me identifiquei e o país que me acolheu, inclusive. Eu gosto muito de morar aqui. Aqui a gente paga imposto, mas aqui é bem melhor do que o Brasil, eu posso garantir isso para vocês. Então, mudei minha opinião em relação à dívida também. Parei de ter medo e de temer fazer dívida. Para você ter resultados acima da média, você vai ter que fazer coisas que a maioria das pessoas elas não estão dispostas e não têm vontade de fazer também, né? Outra coisa que eu mudei e trazendo um pouco mais para o nosso nicho de mercado, operacionalmente falando, né? Eu mudei a minha mentalidade de operador no mercado financeiro e buscando uma mentalidade de investidor. Como assim, né? Pô, o trader soa muito, apesar de nunca ter ninguém ter te dito isso, né? Mas o trader ele soa muito com algo imediatista, né? Aparentemente as pessoas tendem a associar, eu também fiz isso, né? Tendem a associar o trader a alguma coisa imediata. E não, o trader ele é um investimento como qualquer outro. Quanto mais longo prazo, melhor vai ser. E dentro desse ponto, eu mudei de ideia num subponto desse ponto, que é a questão de diversificação. A gente cresce, principalmente quem trabalha no mercado financeiro, como aconteceu comigo, né, que a minha base foi trabalhar no mercado financeiro. A gente cresce com uma mentalidade de que diversificação é uma questão de inteligência, né? Para você ter um melhor portfólio, para você ter melhores resultados, você precisa diversificar. E não, isso eu mudei de ideia também depois de 15 anos trabalhando e vendo na prática como funciona. Se você está começando hoje, você tem pouco recurso, você tem que escolher alguma coisa, focar e foca, 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 vai, 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 vai e nem sonha em diversificar. Sabe quando é que você vai começar a preocupar em diversificar? Quando você já tiver pelo menos logado na sua conta bancária e ver, tem, sei lá, 10 milhões de reais, tem 2 milhões de dólares na sua conta. Aí você começa a pensar em diversificar. Antes disso, foca em uma coisa
e coloca todos os ovos na mesma cesta. E você vai falar assim: "Ah, Ronald, mas isso é muito arriscado, porque pode dar errado". Sim, e vai dar errado. Muito provavelmente a primeira vez vai dar errado, a segunda vez vai dar errado, a terceira vez vai dar errado, assim como aconteceu comigo. Mas na hora que você acertar, vai dar muito certo. E não tem como dar certo se você não tomar risco. Não tem como dar certo, é impossível, né. Então, cara, se não faz sentido isso para você, a outra opção é o CLT. Se conforme com o tradicionalismo e você nunca vai viver uma vida, livre, com liberdade e tranquila, né. Sucesso para mim inclusive é isso, não é abundância financeira, não é eu ter uma Porsche, uma Mercedes, não, eu tô aqui no meu carrinho, o meu carro é um carro popular inclusive, sucesso é eu ter liberdade, sucesso financeiro é você ter liberdade, você poder fazer o que você quiser, a hora que você quiser, sem pedir autorização para ninguém, beleza? Pô, tem muitas outras coisas que eu mudei de ideia, mas eu vou ficando por aqui porque o vídeo já tá longo e eu vou gravar a parte 2 desse vídeo, beleza? Valeu, falou. Ah, deixa aqui nos comentários se faz sentido e o que que você mudou de ideia também, que eu quero saber. Eu mesmo leio e respondo todos os comentários, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações, todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Valeu, falou, tamo junto. Fui!